Família palmeirense. Palmeiras vencendo, né? Aí o Al-Ahly, né? 2-0, jogou bem, poderia ter sido até mais, né? O torcedor palmeirense, mesmo assim, pessoal, ficou feliz, né? O Palmeiras líder da sua chave, né? Pode até garantir a primeira posição. E para aqueles que achavam que o Palmeiras ia ser só decepção, tá aí. Vai ter que aguentar o Palmeiras nas oitavas e na primeira posição do seu grupo, né? Aí, com a derrota do PSG, a gente fica sem entender. É bom ou é ruim ficar em segundo? Pois é, porque o PSG pode ficar em segundo e pode pegar o Palmeiras, caso ele seja o primeiro, né? É um Mundial de Clubes com bastante surpresas, né? Mas o torcedor palmeirense está feliz, pessoal. E a mídia discute, né? Quem deve ser titular? Vitor Roque, Flaco Lopes, né? A realidade é que o Palmeiras tem um elenco qualificado, jogadores qualificados do banco, jogadores que podem entrar, podem dar conta do recado, né? Então, eu acho que isso é um problema bom para o treinador. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo Band Esporte, link na descrição final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Uma questão física e os caras que estão pendurados. A gente vai falar já do Palmeiras. Se vocês só querem arrematar a questão da SAF, só para não perder o gancho, depois a gente entra. Ficou a vida do Palmeiras, classificou, deve ser o primeiro colocado. Ligeiramente fácil. Empatar, né, com o Inter Miami, Arnaldo. E você estava falando, é o time do 2-0. Ontem, o primeiro tempo estranho, né? Palmeiras, de fato... Estranho não, ruim, né? Ruim. Vamos falar um pouco. Ruim não. Ruim. Okay. O time não conseguiu jogar. Mas, e o susto, né? A questão do Rafael Veiga, né? Sim. Do vermelho, que depois foi retirado. Não, mas assim, o time não fluiu com a nova formação que a gente esperava, com o Veiga de armador, Estevão do lado. Aliás, o Abel provocou na chegada uma pequena confusão quando ele fala, não, o Estevão da esquerda para o centro, uma coisa assim. O Estevão jogou na direita, quando, né, lá antiga formação. E aí, no intervalo, tem as duas primeiras trocas e que tem o resultado imediato com o gol contra. E a partir do gol contra, acho que o jogo ficou totalmente sob controle. Eu tinha assistido o primeiro jogo e eu peguei o primeiro jogo do Campeonato Mundial, da Copa do Mundo, entre o Miami e o Al-Ahly. Muita gente ficou achando, quase todo mundo que eu conversei gostou mais do Al-Ahly. Eu gostei muito mais do Inter Miami. Embora seja um time, como é que chama? Meio de Masters, como disse o Massini, lembra o time do Luciano do Vale. Porque tecnicamente o Al-Ahly, depois ainda mais que perdeu o seu principal jogador, é muito fraco. Mas ele é um time com bom condicionamento físico. Percebe quando toma gol, né? Quando aí toma gol, jogar. acabou. Aí acabou. Quando toma gol, acabou. Então o gol contra acabou com o jogo. E aí, a quantidade de contra-ataques que o Al-Ahly permitia ao Palmeiras era uma coisa... Eu nunca vi isso no futebol recentemente. É uma coisa inacreditável. Tanto que o segundo gol é uma falta a favor do Al-Ahly. Batida de forma bizonha, contra-ataque 3-2. Grande Flaco Lopes, porque ele não é só jogador Flaquito de cabeça, não, né? Ele não é só faz gol de cabeça. E aí a gente vai discutir depois essa situação, Vitor Roque, Flaco Lopes, acho que tem discussão. Ele faz 2-0, e aí o Al-Ahly tenta, aí para. Tem pessoas, o Al-Ahly se organizar, não, continua mais ou menos do mesmo jeito. O Al-Ahly... Nossa, o Al-Ahly voltou mal. Voltou pior. E o Palmeiras tinha vários momentos que tinha 3 jogadores atacantes do Palmeiras contra 2 defensores, 2 contra 1 e tal. Mas daí chega o momento do Abel, 2-0, tá bom, acabou. Né? Quando ele faz as trocas lá do Estevão e do Facundo pelo Vanderlan, o Abel dobra a lateral e assim mesmo, ele não é linchado em praça. Mas sim, o couro come pra caramba. O Vanderlan entra mais ou menos, perde um gol cara a cara, não sei o que lá. Então, o Abel, ele meio que diminui o ímpeto do próprio time. Né? Então, ele sinaliza que o 2-0 estava bom. E, na verdade, o Palmeiras não estava correndo risco algum. Algum. E aí, acho que é o 2-0. Eu fiquei até pensando, Vessone, o Porto não tinha jogado com o Inter Miami ainda. E eu falei, cara, por que não tentar mais gols? Porque talvez o saldo seja um fator, no final das contas, pouco importa, porque o Porto perdeu de virada para o Inter Miami depois, e agora o saldo de gols não é uma coisa que tenha influência, a não ser do Palmeiras, que tem a vantagem sobre o Inter Miami. E vai jogar contra o Inter Miami. Então, tudo bem o 2-0. Eu acho que é uma vitória
ok? Deu para perceber que o Palmeiras, diferentemente contra o Porto, estava muito pressionado, ele mesmo se pressionava, né? Nervoso. E que agora tirou a vitória obrigatória das costas e vai jogar para ser primeiro do grupo. Antes do Massa... É um contra-ataque lindão. Né? Antes do Massa falar... Mas perceba... era grande uma mérito falta do a favor. Flávio Lopes, né? Era uma falta a favor. Antes do Massa falar, eu não tenho o futebol como uma questão só física e tática e tal. Sempre, para mim, tem muito lance da cabeça e do psicológico. E eu nunca me esqueço da frase do Abel: Palmeiras classifica na Libertadores, pandemia, contra o River Plate, dá 3-0 lá na Argentina, e mesmo jogando contra 10, o Palmeiras tomou amasso do River Plate, toma 2-0, 2 pênaltis retirados, enfim, um gol anulado e tal. E aí ele disse na coletiva: o meu time travou a cabeça, não conseguiu jogar. E aquilo ficou muito comigo, assim, né? O diagnóstico dele foi que o time travou. E ontem, para mim, o que pareceu isso era isso. O primeiro tempo era um Palmeiras nervoso. O Palmeiras não conseguia jogar por conta daquele lance da obrigação. É como se fosse a semifinal da Copa do Mundial de Clubes normal lá no final do ano. Que você entra nervoso, a obrigação é sua, você não consegue jogar, a sua perna, a sua parte tática vai embora, a sua parte física vai embora, a sua parte técnica mais ainda, porque você não consegue jogar. O que o Palmeiras começou a fazer? Bater. E era carrinho pra cá, era empurrão pra lá, e era não sei o que. Aí o Veiga flerta com a expulsão, chega a tomar, o VAR retira. Mas aí passou um minuto depois daquele lance, acho que foi o Giai dá também. Eu também. Foi pior do que a do Rafael. E o Rios também deu, era um open bar de entrada, mas aquilo era a cabeça, o time não conseguia jogar. Quando sai na volta do segundo tempo o gol contra, acabou. Peraí, ufa, vamos jogar. E aí acabou, filho. Aí o outro time é muito pior que você. Você tem trabalho, tem consistência, você joga e faz o segundo. E se precisasse fazer um terceiro, se era o saldo, teria feito e tudo mais. Mas para mim ficou claro que a cabeça, pela obrigação de ganhar, como acontece na semifinal quando é Copa do Mundo no final do ano, o time não conseguia jogar. E trocou todo o futebol por querer uma entrada, um carrinho, não sei o quê, e não conseguia jogar. E aí quem pagou um pouco o pato com isso foi o Veiga e o Vitor tendo que sair no intervalo. Eu acho que se sai o gol, do mesmo jeito, com o Veiga e o Vitor Roque ia jogar muito o segundo tempo. Pois é. Com aquele monte de espaço, a velocidade dele, o monte de contra-ataque, para ele ia ser um jogo maravilhoso. Só que os dois acabaram pagando o pato no intervalo. É óbvio que você não tem como controlar. Você não sabe que ia sair o gol com 5 minutos. Então, o treinador tem que fazer a decisão dele na hora do intervalo. Mas o jogo no Vitor Roque talvez teria sido melhor para ele com o espaço do que o Flaco. Para mim a explicação foi muito mais cabeça do que bola no pé. Pôr o Massa na conversa aqui, mas vamos só colocar na tela os números do Vitor Roque e do Flaco Lopes, que essa é a grande discussão do Palmeiras. De nota o Vitor Roque, 7,2 o Flaco, 45 minutos em campo o Vitor Roque, 45 o Flaco, nenhum gol o Vitor Roque, o segundo gol do Flaco Lopes. Do alívio. Uma finalização do Vitor Roque, 3 do Flaco. Um passe decisivo do Flaco, nenhum do Vitor Roque. 10 ações com a bola do Vitor Roque, 18 do Flaco. 0 de 4 duelos em campos. E 0 vencidos de 4 duelos em campos do Vitor Roque. 3 de 8 do Flaco. Eficiência do passe de 67% do Flaco. 83% do Vitor Roque, que enfim é um jogador que tem mais técnica também. Mas, para além desse papo aí, do Vitor Roque e Flaco Lopes, que é bom tratar também, tem esse ponto do Vessone, da cabeça. Precisava ficar nervoso e tal, porque ganhou. No fim das contas, eu nem achei que foi tão difícil como tem gente falando. Então, eu não percebi isso, a percepção do Vessa, do Arnaldo, para mim passou batido. Porque se tem tanta confiança no cabeça fria, coração quente, né? Esse time já deu tanta amostra, tantos exemplos de que ele persevera e reage, consegue, que eu não fui por esse lado na minha análise. Eu acho que o calor teve uma influência, o Palmeiras não marcou alto, o Palmeiras recuou, marcou baixo, esperou a Wally.
Também concordo com o Mancini aí, pessoal. Não vi isso, né? O Palmeiras dominou o jogo do início ao fim. Claro, primeiro tempo calou, como o Mancini falou, e atrapalhou um pouco. O Palmeiras com o pé no freio, mas sempre dominando a partida. Não sofreu perigo em momento nenhum. Não sei por que Vessa aí achou que o Palmeiras jogou mal. Eu acho que não, né? Jogou muito bem, pelo contrário. Eu acho que tem algumas questões táticas que definitivamente o Abel precisa repensar. Uma delas é escalar o Veiga, o Rafael Veiga, e entender por que joga o Maurício. E o Maurício joga mal no primeiro jogo e troca o Veiga, e o Veiga começa mal no segundo jogo. Eles são ruins tecnicamente? Não são. É um problema de sistema, é um problema de jeito de jogar. O Vitor Roque está nessa onda aí. O Vitor Roque vai ser dizimado se o Palmeiras não começar a trabalhar jogadas para que ele possa defini-las, certo? A parte Vitor Roque. Então, começa o jogo. O Awales percebe que o Palmeiras não vai marcar alto, vai marcar o Palmeiras. O Palmeiras acertou uma miserável saída de bola, que foi um passe do Gomes, do Giai para o Veiga, que veio para a entrada da área, né? Para a lateral, da linha lateral. Ele pega a bola com o pé esquerdo e põe o Estevão, e o Estevão perde a única chance que o Palmeiras criou no primeiro tempo, com 17 minutos, 1-0. Talvez fizesse ali, esta perspectiva de vocês mudasse diante do nervosismo e tal, que eu sinceramente não senti. Não é porque era o Awali ou porque era o Mundial. O time estava nervoso, talvez porque não estava jogando nada, certo? No lance do Veiga ali eu morri de uma vez, né? De medo. Morri. Não, mas na hora que eu vi, eu falei, bom, vai voltar, gente. Ah, sim. Não deveria ser. Até ele decidir que vai voltar. Mas o árbitro inglês normalmente volta. Sim. Mas é que tá. Isso é um ótimo ponto. Parênteses rápido. É um árbitro inglês, assim como um árbitro brasileiro, num torneio FIFA. É outro tipo de... Na Premier League, raramente um lance de decisão do árbitro no campo, o VAR interfere. Mas isso é o árbitro apitando na Premier League. Né? O VAR, na Copa do Mundo de Clubes, atua de uma forma que não é a da Premier League. Possivelmente, na Premier League, esse mesmo árbitro, se ele entendesse que era lance para vermelho, ninguém ia chamá-lo, porque a autonomia da decisão de campo é praticamente toda, em praticamente todos os lances. Mas isso é na Premier League, não é na Copa do Mundo. Bom, aí, cara, o jogo fica daquele jeito, tenso, nervoso, o Palmeiras não controla, não domina, o Awali também não chega. Não tivemos, qual defesa o Everton fez no jogo? Uma, né? Isso, ainda no segundo tempo já estava 1-0, né? E aí vai para o intervalo e o Abel, pela primeira vez em 5 anos, muda 2 jogadores no intervalo. Ele não faz isso. E ele foi, inclusive, na conversa que teve com os auxiliares, desaconselhado a fazer isso. Ah, é? Sim, mas ele tomou a decisão de tirar o Veiga e o Vitor Roque. Pelos auxiliares não trocaria. Não trocaria, esperaria os 15 minutos de praxe, porque o Abel... Também pode fazer isso, viu? Tem o quê? Tem técnico que não é perdoado por não. O Abel raramente troca no intervalo. Não, foi a primeira vez. E ele disse na coletiva, eu não faço isso. Eu não faço isso. Não faço porque pode parecer um desrespeito com os jogadores ou até algo que pese para a minha estratégia de jogo. Eu prefiro que foi equivocada. Corrigir. Então, só que se fosse em pontos corridos, ele ia esperar 15 minutos. Ali não tinha que fazer o gol. Você fala da rapidez do torneio, As decisões têm que ser muito mais rápidas. Quero ouvir ele. Ele está falando justamente sobre isso. Vamos ouvir os dele e o Estevão está falando também. Ele estava falando justamente sobre a Depois não troca. Depois vamos ver o que vai acontecer. Isso é Abel Ferreira, cara. Não, mas ele está falando sobre a questão da não troca. Tá tudo aí, cara. Primeiro, explicitar o erro dele na montagem do time por primeiro tempo. Ele não queria fazer isso publicamente. E segundo, é um desrespeito aos jogadores, na visão dele. Eles têm um pensamento, cara, que é difícil, muito difícil, às vezes, para o torcedor brasileiro entender. Entendeu? Entende mais quem está de fora. É curioso isso. Ele pensa assim, isto aqui é um celular, isto aqui é uma caneca. Então, não tem imprevisibilidade,
não tem o que nós temos, né? Pô, isso aqui é um celular, mas se eu precisar, eu taco ele na cabeça do Vessa e mato ele. Entendeu? Pode ser uma arma, não é? Não pode? Pro Abel, vai ser sempre um celular. Pro João Martins, isso aqui é caneca. Caneca é caneca. E é o mesmo jeito que o português é na vida dele. Pergunte ao português, como faço para chegar na rua do Vessa? Ele vai responder, vá andando. Entendeu? Ele não vai dizer, pega o ônibus, pega o carro, pega o avião. Não é? E assim, é este jeito de ser, esta coisa cartesiana, este olhar, este caminho cartesiano, que me fez pular da cadeira quando ele põe o Vanderlan no time. Não é por uma questão de dobra de lateral, isso eu já superei há anos. Sim. Que é função e posição. O Mike não é mais lateral, ele é ponta, ponto. Agora, o Vanderlan é lateral, ele tinha o Alan no banco. Pois é. Entendeu? E ele não tá nem aí, ele não tá nem aí pro que eu penso, pro que pensa a Mancha Verde, pro que pensa o Nicolinha Ratchop, que tá se revirando na tumba quando botou o Vanderlan. Não fazia sentido aquilo. Pô, vou botar o Vanderlan pra marcar o Zizo, que era o melhorzinho lá do Al-Ahly. Cara, o Piquerez continuou sendo assediado, o Vanderlan não marcou, não jogou. Teve a chance de fazer o gol, não fez. Mas isso não vai contra essa coisa cartesiana do Abel? Não, é a favor. É exatamente isso que ele pensa. Vou entrar para marcar o lado esquerdo. Tá 2-0, tá bom. E não me encham mais o saco. Entendeu? É assim, é desta forma. Foi deste jeito que ele ganhou os títulos que ganhou. Sabe? E aí, quando eu falo sobre isso, tem muito torcedor palmeirense que fica bravo comigo. Mas, veja, me cabe entender como é o treinador do Palmeiras. Pro bem e pro mal, pra dor e pra delícia. Já há um ano você não ganha nada. Este jeito, há um ano, já não é suficiente. Já não foi suficiente. Quando ele teima nas estratégias para jogar fora de casa, na Copa do Brasil, na Libertadores. Sim. Agora, só ele inventou o Piquerez de zagueiro e o Scarpa de ala para jogar contra o Flamengo. Entendeu? Inventou não, pensou nisso. Sabe, quando ele faz a roda lá, não tem lateral esquerdo, quem vai jogar? Vocês lembram disso? Está no livro dele. Aí os caras, Scarpa, vai lá, Scarpa. Eu não, vai você mesmo. Pegou o cara e adaptou para jogar de lateral esquerdo. Então, o time fica, vamos dizer assim, amordaçado. O Estevão fica amordaçado. Ele voltou a não jogar bem, né? Voltou a não jogar bem. Agora ter feito o... Pois é, pessoal, a mídia discutindo essa atuação aí do Palmeiras e eu tô com o Massa aí. Massa foi bem cirúrgico na sua análise, né? Pessoal, o Palmeiras, eu acho que todo mundo sabe aqui como é que Abel Ferreira joga. Então não adianta aqui você querer que ele bote 3 atacantes, que jogue pra cima, que marque. Não, pessoal, o estilo de jogo de Abel é esse aí. O estilo de jogo de Abel é esse. Vai ter hora que vai colocar, vai dobrar a lateral. Tem hora que ele vai tirar atacante, vai botar um volante. Tem hora que vai tirar um volante, vai botar um zagueiro. Isso aí é Abel Ferreira. Todo mundo sabe. Não adianta que a gente tá querendo nem discutir isso aí. Agora eu discordo aí da maioria, né, que acha que o Palmeiras jogou mal. O Palmeiras dominou o jogo do início ao fim. Você pode querer discutir se teve intensidade do início ao fim. Aí sim. Intensidade do início ao fim não teve. Até porque, pessoal, é difícil. É difícil ter intensidade do início ao fim. Principalmente numa temperatura dessa daí que está tendo nos Estados Unidos, né? Então não tem como ter intensidade do início ao fim. Mas o Palmeiras foi dominante em toda a partida. Não sofreu perigo em nenhum momento. Fez 2-0. Ok, eu sei que muitos vão dizer, não, mas o primeiro gol foi contra. Faz parte, pessoal. O cara fez o gol contra porque o Palmeiras estava pressionando, né? Em uma bola de cabeça ali, o cara fez o gol contra. Aí Verson diz, não, mas talvez se fosse no futebol europeu, na Premier League, Veiga tinha continuado sendo expulso, que o VAR não chama. Não, pessoal. Eu acho que tanto faz ser no Brasil, na Premier League, na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos. O juiz errou, o VAR tem que chamar, não? Ele foi um erro grave. Um erro grave, né?
Ele foi expulsar, pelo contrário. Teve um jogador do Palmeiras que na sequência deu uma entrada pior do que essa daí e nem cartão ele deu. Então, assim, se tivesse continuado com o erro, o VAR não importa onde ele esteja. Errou, tem que chamar para consertar. Eu acho que o torcedor do Palmeiras, pessoal, tá animado, né? Tá animado porque Palmeiras... Ok, eu acho que o Palmeiras merecia ter ganhado aquele jogo contra o Porto, né? Jogou mais bola, foi melhor na partida inteira, foi mais decisivo, criou mais situações de gols, inclusive o Porto, né? Pode ficar de fora. Eu dizia aqui, o Porto para mim é um dos piores europeus desse momento, né? E só está se confirmando. Perdeu para o time de Messi. Se o Palmeiras empatar com o time de Messi, o Miami, simplesmente se classifica os dois. Para não correr risco, se classifica os dois. Isso aí já diz tudo, né, pessoal? Geralmente, assim, quando um empate classifica os dois times, geralmente acontece o empate, né? E o Palmeiras, se eu não me engano, com o empate se classifica em primeiro, né? Podendo pegar o segundo do grupo do Botafogo e PSG. Aí fica a pergunta. É bom ou é ruim? É bom ou é ruim ficar em primeiro? Se você ficar em primeiro, pode pegar o PSG. Ficar em segundo, pode pegar o Botafogo. Pode. Não tem nada definido ainda, né, pessoal? Não tem nada definido. Mas é isso, né? O Palmeiras mostrou um bom futebol, para mim, ao contrário do que a mídia tá dizendo aí. Jogou bem, precisou vencer, acelerar o jogo na hora que precisou, acelerou. Na hora de decidir, decidiu. Eu volto sempre a dizer, pessoal, o calor tá atrapalhando bastante, né? Esse Mundial de Clubes aí nos Estados Unidos, né? Eu acho que no mínimo deveria ser pensado pelo menos os horários, né? Mas são 3 jogos por dia. Devido a isso aí, os horários. Mas vamos aguardar o final da competição. O Palmeiras ainda tem um jogo aí para fechar, né? É a primeira fase contra o Inter Miami. Time de Messi, eu acredito na vitória. Mas claro, volto a dizer sempre, empate classifica o Palmeiras em primeiro e o Inter Miami em segundo. Geralmente quando isso acontece, né, termina empatado, né? Isso aí é uma realidade. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima.